O determinismo hoje não tem mais base científica. Pelo contrário, a ciência descobriu que os genes são modificados pelas influências externas. Eu vou conversar com a psicóloga da educação, Maria Regina Maluf, que realiza pesquisas sobre a formação de psicólogos para a educação. Bem-vinda. E a senhora falou que os psicólogos, até hoje, a educação ainda é baseada, em teorias do século XX, sendo que já existe uma nova teoria. Qual é essa nova teoria? Eu tentei dizer, assim, numa breve retrospectiva, falar um pouco dos um pouco mais de 100 anos da psicologia. A psicologia é uma ciência jovem. No começo do século XX, foram elaboradas grandes teorias do desenvolvimento, cada uma com uma ênfase diferente. E nós ainda nos beneficiamos das contribuições trazidas por essas teorias. Eu estou falando de Freud, Piaget, Vygotsky, Watson e outros behavioristas, até chegar em Skinner mais recente. São grandes teorias para explicar o comportamento e cada uma delas enfrentou de diferentes formas a grande questão. O nosso comportamento, ele é influenciado pelo meio ambiente ou ele é influenciado pelas características da nossa genética? Ou seja, o debate entre inato e adquirido. O que no comportamento é inato, o que no comportamento é adquirido. As grandes teorias da psicologia optam por uma coisa ou outra. Algumas enfatizam mais o lado do inato, outras teorias enfatizam mais o papel do meio ambiente. E essa, na verdade, não é uma questão totalmente resolvida. Porém, vamos considerar, foi o que eu estou tentando deixar um pouquinho mais claro, mais clara essa questão de que essas grandes teorias lançaram raízes, teses vigorosas, das quais nós nos beneficiamos ainda, mas elas já foram todas elas criticadas, elementos foram apresentados, elementos morreram porque eram teses frágeis. E nós enfrentamos novos problemas nos dias de hoje, questões que não existiam na primeira metade do século XX. Hoje nós vivemos num mundo conectado, nós vivemos em tempo real questões que estão acontecendo do outro lado do globo terrestre. Nós tomamos conhecimento de eventos distantes no momento em que eles estão ocorrendo. Nós temos a vida digital, nós vivemos na era da informação, na era da imagem. Tudo isso interfere no comportamento. E aí que entra a chamada teoria dos sistemas epigenéticos. E entra o conceito de epigênese, que é bastante novo, digamos que ele tem uns 30 anos, mas é relativamente novo. Qual é a posição da epigenética a respeito das relações entre inato e adquirido? Como é que a gente vê influência do meio, influência da genética? A genética progrediu muitíssimo. Atualmente, nós estamos relacionando genes com comportamentos. Mas essa também é uma questão que está sendo trabalhada ainda. Não é fácil, assim, ligar um gene com um comportamento. O conceito de epigênese, que data dos anos 40, ele vem explorar o fato verificado em laboratório e com procedimentos apropriados, ele vem mostrar que os genes se modificam. Os genes se modificam sob influência do meio ambiente. E essa noção se apoia na biologia. E essa noção é necessária para explicar a seleção natural. Os genes não são fixos, eles vão se transformando. Claro que demora para eles se transformarem, mas eles sofrem sim a influência do meio ambiente
e eles são transmitidos para um novo ser com essas modificações que os genes sofreram. Portanto, esse determinismo do qual a gente costumava falar, ligado à noção da genética, ou seja, nasceu assim, vai continuar assim, não há o que fazer, não se sustenta frente ao conceito da epigenética, que vai mostrar como os genes se modificam, o DNA vai se modificando e ele é transmitido com essas variações pelas quais ele passou. Isso não é uma questão simplesmente de biologia de genética, isso tem tudo a ver com a educação. Sim, esse conceito ele se traduz, se aproveita também, então, na educação e na psicologia para a educação. Na psicologia da educação, porque o que a psicologia da educação quer? Ela quer encontrar as formas mais apropriadas para conseguir o que se deseja no comportamento e evitar o que não se deseja no comportamento. As crianças aprendem, além de se desenvolverem. Então, o que é mais importante, o meio ambiente ou a genética com a qual as crianças nascem? As duas coisas, porque mesmo a criança nasce sim com sua carga genética, seu DNA próprio. Mas se nós admitimos a hipótese bastante vigorosa de que mesmo o DNA ele vai sendo modificado pelo meio ambiente, esse vem a ser um estímulo muito grande para que nós possamos investir na educação, buscando os melhores resultados, mesmo nas crianças em que a gente tem alguma suposição de problema genético. É nesse sentido que o determinismo não encontra lugar. Não se justifica na educação mais esse tipo de afirmações que a gente costuma encontrar ainda, assim, essa criança nasceu com talento matemático, é por isso que ele é bom em matemática, porque ele nasceu assim. Essa criança musical. Nasceu com talento musical, é por isso que ele é bom em música. Não é simples assim. Porém, ele pode sim ter nascido com um talento específico, mas esse talento específico, ele vai ser reforçado ou não reforçado, ele vai variar em função das oportunidades que o meio ambiente vai oferecer para essa criança. E isso para o educador, para o psicólogo da educação, é fundamental. Isso vem nos dizer, não vamos tomar decisões precipitadas, vamos investir nas práticas educacionais, vamos investir em ajudar a criança para que todo o seu potencial de aprendizagem possa brotar, possa realmente se expressar em desempenhos novos. Então, a genética não pode mais ser uma justificativa para a gente dizer, não tem jeito, o pai era assim, a mãe era assim, os irmãos eram assim, então essa criança não tem jeito. Ou vice-versa, ela é boa porque os seus parentes, os que a antecederam, também tinham essas qualidades. A educação fica muito fortalecida. E até quando se pode interferir? Porque muito se fala, né, na primeira infância, que a criança, né, é muito plástica, o cérebro, mas existe um período em que se pode influenciar, fazer essa mudança, ou mesmo depois ainda dá? Olha, eu diria de forma simplificada que sempre dá. Porque essa mobilidade, essa plasticidade do cérebro humano vai ficando cada vez mais clara com os recursos de que nós dispomos para estudar o funcionamento, a estrutura e o funcionamento cerebral, né? As neurociências vêm insistindo bastante nessa plasticidade. Mas, veja bem, o cérebro se forma nos primeiros anos de vida. Sobretudo nos 2 primeiros anos de vida, onde tem lugar as conexões neuronais
e onde a criança o funcionamento da criança leva a que algumas conexões se reforcem e outras não. E nos primeiros anos de vida, digamos assim, até 6 ou 7 anos, onde basicamente se instala a linguagem, habilidades básicas da criança vão se formando, embora só se completem no final da adolescência, mas essa fase primeira, dos primeiros anos de vida, entre 0 e 5 anos, é fundamental em termos de alicerces, de fortalecer condições propícias para desenvolvimento e aprendizagem. Eu penso, até onde conheço, que ainda assim há discussões sobre períodos críticos onde certas relações com o meio teriam que acontecer, porque se não acontecerem, não acontecerão jamais. Mas essa é uma questão que ainda não é muito clara. Fala-se muito da questão da linguagem, a partir daquela descoberta dos meninos lobo e tal, crianças que cresceram fora de relações sociais, linguísticas, e que não aprenderam a falar. Mas esses casos, na verdade, ainda são muito discutidos, a gente não tem muita certeza sobre isso. Mas, enfim, eu acho que pode-se dizer que talvez existam períodos críticos, mas nós não temos tanta certeza a respeito disso. Frente a essa condição, o que cabe ao educador? Investir, a gente não pode parar, deixar de investir na educação da criança achando que já passou o tempo, que não aprendeu, então não vai aprender mais. Não há um suporte teórico sólido para isso. Porém, há sim um suporte teórico sólido para relacionar os primeiros anos de vida com o rendimento, o desempenho, as competências posteriores da criança. Ou seja, estudos longitudinais que acompanham a criança durante alguns anos mostram que a criança que recebeu um atendimento educacional apropriado nos primeiros anos de vida, ela se desenvolve melhor, ela desenvolve habilidades, competências muito superiores às crianças que não receberam esse apoio. E ela vai ter melhor rendimento no ensino fundamental. É uma relação clara no ensino fundamental. E é uma relação clara com a adolescência e a saída da adolescência. Se você investe na educação nos primeiros anos de vida, a criança vai ter melhor resultado no ensino fundamental. Na adolescência, ela vai saber lidar melhor com as dificuldades, com a questão sexual, com a questão do trabalho, com a questão profissional, com a questão do parceiro sexual. E o que vai acontecer? As mulheres, sobretudo, elas vão evitar a gravidez precoce, elas vão saber cuidar melhor dos seus filhos, mulheres e homens vão ter melhor saúde, porque têm melhor condição de entender o próprio corpo, as condições saudáveis de vida. Isso foram pesquisas focando só nesse atendimento na primeira infância? Sim, são pesquisas feitas em diferentes países. Nós encontramos na literatura relatos abundantes em diferentes culturas que acompanham o indivíduo desde a infância até a vida adulta, pelo menos até o início da vida adulta, e comparam a criança que recebeu um atendimento educacional apropriado durante os primeiros anos de vida e a criança que não recebeu esse atendimento. E há claramente uma associação do bom atendimento nos primeiros anos de vida com uma vida adulta mais produtiva, bem-sucedida, enfim, mais feliz, né? Claro que a gente não resolve todos os problemas, mas há sim uma associação de maior possibilidade de uma vida adulta saudável,
não só fisicamente, mas socialmente saudável, né? E esse bom atendimento, ele é necessariamente dentro de uma escola formal? Essa é uma questão interessante. Vamos dizer assim, ele não é necessariamente dentro de uma escola formal. Porém, o que ele pede, que são relações sociais variadas, ricas, é difícil de encontrar dentro da família. As relações familiares são mais limitadas. Então, você tem poucas pessoas dentro de casa. E nós não temos mais famílias nucleares grandes com as quais a criança possa conviver. Então, qual é a vantagem da educação infantil feita em instituições, ou instituições escolares, se a gente quiser chamar assim? A vantagem é de conviver com outras crianças, conviver com outros adultos e receber a oportunidade de aprender dentro de planejamentos que visam o aspecto social e emocional, sim, que é muito importante nessa idade, mas que visam a formação da mente. O que nós queremos dizer com formação da mente? Desenvolver as habilidades básicas, atenção, memória, raciocínio. É nessa idade que a criança vai desenvolvendo essas funções psicológicas superiores que nós nos referimos a elas, às vezes, de um modo simples, dizendo inteligente. Uma criança é inteligente, mas o que é ser inteligente? O exercício da inteligência, que permite solução de problemas, ele exige raciocínio, memória, localização espacial, temporal, enfim, atenção, concentração. E essas habilidades é muito bom de se desenvolver na escola, ou na pré-escola, na educação infantil. Por que não na família? Poderia, mas eu acho que nos dias de hoje seria muito difícil fazer tudo isso na família. Mesmo se a criança tiver uma família, professores, ainda assim é mais importante esse contato social com outras crianças, outros adultos. Parece ser importante, porque na família a criança vai tender a se relacionar mais com adultos, provavelmente. Talvez ela tenha um irmão, 2 irmãos, mais novos ou mais velhos. Dificilmente ela poderá se relacionar com crianças da mesma idade, competir com crianças da mesma idade, resolver problemas com crianças da mesma idade. Isso ela pode fazer num ambiente onde ela convive com adultos diferentes daqueles com os quais ela já tem vínculo na família. Ela vai estabelecer novos vínculos com outros adultos na educação infantil. E ela vai conviver com outras crianças, vai aprender a se defender, vai aprender a ser generosa, vai aprender as vantagens e desvantagens de agredir outra criança. O que acontece quando ela agride outra criança? Como é que ela faz para se defender de outra criança? E tudo isso tem que estar presente, sim, na educação infantil de boa qualidade. E esse é o grande desafio que nós temos hoje. E o aprendizado da linguagem, que de certa forma os outros todos dependem desse. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Como ele se dá? O desenvolvimento da linguagem é básico, porque o pensamento se forma tendo a linguagem como instrumento. Então, é uma tarefa da educação infantil propiciar atividades que permitam, incentivem o desenvolvimento da linguagem, como conversando com a criança, criando situações de conversa, ampliando o vocabulário. Vocabulário é importantíssimo, a ampliação do vocabulário, dar nome às coisas, formar frases com conectivos, formar frases complexas com a criança, de tal maneira que a criança ouça. Então, ela desenvolve a linguagem receptiva, o que vai possibilitar o aumento da linguagem expressiva. Então, essa troca com diferentes atores
é muito importante para favorecer justamente essas funções psicológicas superiores, que dependem sim da linguagem. Favorecer a memória, favorecer a atenção, o raciocínio. Portanto, na educação infantil, linguagem oral. Agora, nós costumamos ter bastante problema, aqui no Brasil ainda, com essa questão da linguagem escrita. E parece que a gente faz uma tempestade enorme com a linguagem escrita. Mas nos dias de hoje, a linguagem escrita ela está democratizada. Ela está presente no cotidiano, no dia a dia. Ela está presente em todos os ambientes onde nós nos movemos. Dificilmente a gente se encontra num ambiente sem linguagem escrita. Isso faz parte da vida da criança. Não há razão nenhuma para privar a criança da aproximação desse objeto durante a educação infantil. Ela já está vendo a linguagem escrita. Então, a gente vai mostrando para ela o que é isto. Linguagem escrita é nada mais do que a cristalização da oralidade. Aquilo que a gente fala está grafado. Então, quando a gente lê, é como se a gente falasse. Nós escrevemos o que falamos. Nós lemos o que falamos e isso é muito sedutor para a criança de 4, 5 anos. Isso vai favorecer a compreensão do sistema alfabético de escrita, que se baseia na audição. Ela tem que ouvir a palavra que ela usa. Ela tem que formar essa consciência fonológica da palavra falada, para poder transformá-la em grafias. Então, a linguagem escrita, ela pede o desenvolvimento da audição, o desenvolvimento da visão. Discriminar letras é muito difícil. A gente não precisa fazer uma criança de 4, 5 anos discriminar se a perninha está para cima ou para baixo da letra, se a barriguinha está da direita ou da esquerda. Não precisa chegar nessas minúcias, mas sim desenvolver a noção de letra unida ao som da letra. Esse processo vai favorecer muito o desenvolvimento da linguagem, que eu penso que nos dias de hoje ela tem que ser vista como linguagem oral, linguagem escrita. É a linguagem verbal, né? Oral e escrita. Juntas. Não podemos mais privar a criança da educação infantil da descoberta. Ela descobre, ela aprende, ela usa, isso é prazeroso. É o contato da criança com livros. Com livros em que há sinais e ela vai percebendo que quem sabe ler extrai som desses sinais. É uma coisa que ela não sabe fazer, mas que ela quer aprender a fazer. Ela é motivada a aprender a fazer isto que outras pessoas fazem. Agora, nem sempre esse contato é tão prazeroso, né? A gente vê que tem, né, estatisticamente, muitas vezes não dá certo esse processo. Inclusive, cada vez mais tem, né, distúrbios de aprendizagem. O que acontece? Então, eu estava me referindo aos primeiros anos, entre 4 e 5 anos. É uma idade em que o cérebro já se mostra preparado para discriminar esses sinais gráficos, que são as letras, e fazer a relação das letras com o som. Então, implica percepção visual, sonorização, habilidades metalinguísticas, ou seja, tomar consciência da fala, a consciência da fala, e ir visualizando as letras. Não ensino sistemático, não é um ensino sistemático de alfabeto ou de linguagem escrita para uma criança de 4 ou 5 anos, mas é a sensibilização, o desenvolvimento desses precursores da linguagem escrita. Aí nós chegamos lá nos 6 anos, que no Brasil hoje, né, é a idade do ensino fundamental. Nós estamos mandando as crianças para o ensino fundamental aos 6 anos. Eu acho que você se referiu a essas dificuldades de aprendizagem, não é mesmo? Quando já deveriam mesmo aprender, né, sistematicamente, por total, exatamente, a ler e escrever sistematicamente.
Então, a criança que nos anos anteriores, num contexto prazeroso de educação infantil, desenvolveu a visão, a audição, habilidades metalinguísticas e conviveu com livros de história, com história escrita, com alguém que lê histórias para ela, essa criança, aos 6 anos, quando chega no ensino fundamental, ela está melhor preparada do que a criança que não teve essas alternativas. Porém, um outro tipo de problema pode surgir, e realmente surge, e é responsável por tantas, não só ele, mas eu acho que é um dos principais responsáveis por esse fracasso na aprendizagem da linguagem escrita que nós estamos enfrentando no Brasil hoje. Nós temos mais de 50% de crianças que não estão aprendendo a ler e escrever na escola. E que, no entretanto, têm toda a capacidade de aprender a ler e escrever, porque elas falam, elas se localizam espacialmente, elas resolvem problemas. Por que não aprender a ler e escrever? Por que não? Nós temos um problema grave de como ensinar a ler e escrever. Eu não gosto de chamar isso de método, até porque existem métodos um pouco diferentes. Mas, digamos assim, se o modo como nós estamos ensinando a ler e escrever no ensino fundamental, aos 6 anos, aos 7 anos, aos 8 anos, se esse modo de proceder não está dando certo, é uma boa razão para mudá-lo e procurar outros. E há formas de procurar na literatura da área, não só brasileira, mas estrangeira também, quais são os procedimentos que estão dando mais certo. Se aquilo que nós fazemos não está dando certo, vamos procurar outro modo que possa dar melhor resultado. Em vez de dar um diagnóstico, claro, né, de não podemos fazer genético. diagnóstico e parar no diagnóstico. Eu acho que nós estamos investindo muito dinheiro em diagnosticar e depois não fazer nada com isso. Se o nosso diagnóstico mostra que o desempenho é ruim, não vamos dizer que é dificuldade de aprendizagem. Vamos ensinar de um outro jeito. Vamos ensinar de outra maneira. Muito obrigada, professora. Eu conversei com a pesquisadora em psicologia da educação, Maria Regina Maluf, sobre a modificação dos genes pelas influências externas. Se você tiver alguma crítica ou sugestão, ligue 0800 61 2211. Se você quiser rever esse aqui ou outro programa da TV Senado, acesse nosso site em www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.